A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os irmãos. Estamos mais uma vez nessa live para estudarmos juntos a nossa escola dominical. É a nossa lição número 5, lição cujo tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração para Deus abençoar você, para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a sua família, que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração, alcançar a sua casa e abençoar você e a sua família. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, nessa live onde nós estaremos estudando a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Venha nos dar sabedoria, venha nos dar graça para transmitirmos a Sua mensagem e abençoa os corações ouvintes, que a Tua palavra possa entrar abençoando vidas, abençoando lares, meu Deus, nesta noite, para a honra e para a glória do Teu santo nome, pois nós estamos aqui, para a honra e para a glória do nome do Senhor, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor, na transmissão, na proclamação da Tua palavra santa nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças ao nosso Deus, estamos aqui, irmãos, para aprendermos a palavra do Senhor. Todos nós, estamos aqui para aprender esta palavra. Nós estamos aqui transmitindo e ao mesmo tempo também aprendendo esta palavra tão maravilhosa, este livro tão maravilhoso da Bíblia, que é o livro de Salmos. Esta é a terceira lição que estamos liçando, através dessa live. As duas primeiras nós não tivemos oportunidade, mas no decorrer desse período que estamos em quarentena, vamos continuar fazendo essa live até Deus quiser que nós façamos. A gente vai fazer esta live em nome do Senhor Jesus Cristo e cremos que em breve estaremos na igreja, na nossa escola dominical ali, presencialmente, aprendendo a palavra do Senhor. Amados, nossa lição é de número 5, cujo tema já foi dito, celebrando a segurança do povo de Deus. Nosso texto áureo é o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Verdade aplicada: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso refúgio, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Aleluia! Os objetivos da lição são os seguintes: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Nosso texto de referência está no Salmo de número 46, é o Salmo que vamos estudar, que vamos meditar nesta noite. Ele inicia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo maravilhoso que nós estudaremos nesta noite e meditaremos também, e com certeza aprenderemos grandes lições tiradas destes versículos maravilhosos contidos neste salmo, contidos na palavra de Deus. Continuamos então o nosso estudo desse trimestre, o livro maravilhoso dos Salmos. Como nós já dissemos, nos estudos passados, nas lições passadas, salmos são cânticos
ou poemas que os judeus utilizavam em seus cultos devocionais. Portanto, salmos são louvores, adoração, que apontam para a grandeza de Deus, aponta também para o seu grande poder, o seu grande amor, e garante segurança e proteção em meio a tantos perigos e provações que passamos nesta vida. Hoje nós vamos meditar no Salmo 46, também considerado um dos mais belos e conhecidos salmos da Bíblia. É um dos salmos também, né, junto com o Salmo 91, junto com o Salmo 23, um dos mais conhecidos também do mundo cristão. Antes de nós entrarmos na lição, vamos ver, né, um hino, né? Estamos com um fundo musical, né? Esse hino, Castelo Forte é o nosso Deus. É um dos hinos da nossa harpa, também é um hino do cantor cristão. Este hino, composto por Martinho Lutero, foi inspirado nesse Salmo 46. Martinho Lutero, o grande reformador protestante do século XVI. Martinho Lutero compôs esse hino, Castelo Forte, no ano de 1521, cuja inspiração foi esse mesmo salmo que estamos estudando hoje. Lutero corria risco da sua própria vida, porque ele tinha teorias, né, ideias contrárias à Igreja Católica da época. E esse hino foi composto num período muito difícil, em que vários homens, que várias mulheres de Deus perderam as suas vidas, condenadas numa fogueira, julgadas, condenadas por seguirem doutrinas contra a Igreja Católica. Lutero se levantou contra estas tradições que ele não concordava, pois estava contra a palavra de Deus. Conta-se que Lutero cantou este hino quando avistou as torres das igrejas de Worms, também, né, em 1523, quando soube também que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por seguirem doutrinas reformistas, e também em 1527, ao saber da execução de seu amigo Leonard Kaiser. Ou seja, né, poucos sabem também que Lutero não compôs só esse hino, ele compôs também outros 36 belos hinos, introduzindo assim o canto congregacional nas igrejas, que antes era só em latim. Ele também traduziu a Bíblia para o alemão, para que todos pudessem ler a Bíblia na sua própria língua, que antigamente era só em latim. Ou seja, esse grande homem de Deus teve essa inspiração, destino maravilhoso, que até hoje é cantado no mundo inteiro, em várias línguas, teve essa inspiração nesse maravilhoso salmo, Salmo de número 46. Iniciando o nosso estudo desta lição, né, no tópico de número 1, cujo título é assim: a ação do Senhor e a fragilidade humana. Estamos vivendo essa época única em nossa geração, essa pandemia assustando nações poderosas, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Japão, China. Isso mostra, irmãos, por mais poderosa que seja uma nação ou uma pessoa, isso prova que todos nós somos frágeis criaturas. A exemplo desse vírus, que não pode ser visto, que não pode ser tocado. Muitos nem consideram vírus uma vida, mas ele tem grande poder de destruição. Ele está transtornando todo um planeta. Uma coisa que não se vê, uma coisa que não se toca, invisível ao olho nu, pode causar tanta destruição. Mas esse salmo também mostra a ação de Deus diante dessa tão grande fragilidade humana. E o salmo de número 46 inicia com esse belo versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A lição comenta o fato, né, deste salmo iniciar, né, com essa declaração de confiança, com essa declaração que o nosso Deus é o socorro bem presente antes de relatar as calamidades.
E diante dessa declaração, no versículo 2, ele chega a uma maravilhosa conclusão. Leiamos o versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo 2 e o versículo 3. Primeiro, o salmista, ele declarou o refúgio e a fortaleza e o socorro presente que Deus nos dá. E depois ele citou as calamidades. Aqui, irmãos, estão as extremas calamidades. Muitos de nós não enfrentamos essas calamidades e talvez nem enfrentaremos. Porém, há situações na vida que colocam todos no mesmo nível: pobres, ricos, famosos, desconhecidos, cultos e incultos. Tem situações na vida que o dinheiro, a fama, o sucesso, o conhecimento, nada adianta para livrar a alma humana. Só o poder de Deus, só a segurança que Deus dá, só a proteção do Senhor. Tem momentos que é só Deus. Nem a sua família tem momentos que pode te ajudar. A sua família te ajuda, ora por você, mas tem momentos que é só o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse maravilhoso salmo foi composto pelo rei Salomão. Davi sabia disso, né? Desta proteção de Deus, dessa segurança que só Deus pode dar. Abordamos aqui na lição passada, no Salmo de número 20, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, estamos vivendo esta situação, irmãos, que só o Senhor para nos livrar. Só o Senhor para nos dar vitória, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Não importa as calamidades, não importa as catástrofes que possam vir sobre nós, que possam vir sobre a igreja, o Senhor continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Vamos dar agora uma olhada no tópico 2, completa confiança no agir de Deus. Como já dissemos, há situações que só Deus para nos socorrer. E na Bíblia há várias passagens desse agir de Deus nesses momentos tão difíceis que nós passamos. Poderíamos citar o caso de Daniel na cova dos leões. Só Deus poderia fechar a boca daqueles leões famintos. Só Deus poderia abrir as cadeias de Paulo e Silas. Só Deus poderia fazer com que o jovem Davi pudesse vencer o experiente gigante Golias. Poderíamos ficar horas falando aqui de exemplos na Bíblia, mas eu gostaria, irmãos, de relatar, relembrar um exemplo mais recente que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas antes, vamos ler o versículo 9 deste maravilhoso salmo, que diz assim: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, e Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Reforçando esse versículo, vou ler aqui um texto que foi tirado do site 200 Madrugadas com Deus. Preste atenção neste texto que relata o grande prover de Deus, a grande providência de Deus, a grande proteção e o livramento que Deus dá também em nossos dias, nos dias passados e também nos nossos dias. Deus não mudou, irmãos. Deus continua o mesmo. O homem muda os seus conceitos, muda as suas ideias, muda as suas tradições, os seus valores, mas nosso Deus não. Nosso Deus permanece poderoso, inigualável, soberano para todo e sempre. Ele continua a nos proteger, a nos guardar. Preste atenção nesse relato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial.
como já disse, né, foi tirado do site 200 Madrugadas com Deus. Diz assim: eu gostaria de levar o leitor de volta a uma das mais significativas cenas da Segunda Guerra Mundial. Os bombardeiros de Hitler estavam atacando as posições das forças aliadas. Sua divisão de tanques estava avançando através da Europa. As forças aliadas estavam encurraladas no canal inglês, o famoso Canal da Mancha. Retroceder parecia impossível. No rádio, Winston Churchill cunhou a famosa frase: nesta noite as luzes da Europa se apagaram. De fato, ele estava certo. A maior parte da Europa havia sido derrotada pelo exército nazista, que avançava ainda mais. Mas neste momento de crise, algo notável aconteceu. Até hoje os historiadores têm dificuldade para explicar o que aconteceu. Começou a chover do lado continental da Europa, ou seja, né, do lado da França, contrária à Inglaterra, vamos dizer assim para os irmãos entenderem. Começou a chover ao lado continental da Europa, era algo incomum naquela época do ano. A intensidade da tempestade reduziu tremendamente a velocidade dos tanques de Hitler. Um manto de neblina cobria o canal inglês e se ergueu. Winston Churchill aproveitou aquela pequena oportunidade. Milhares de soldados aliados encurralados nas praias de Dunkirk foram evacuados. Agora a história revelada é a seguinte: durante várias semanas que antecederam, as luzes das igrejas rurais estavam acesas por todo o país. Os pastores haviam convocado os membros de suas igrejas para orar. Eles foram a centenas. Homens, mulheres e crianças buscaram a Deus incessantemente, intercederam para que Deus operasse um milagre para mudar o curso da história da humanidade. As repartições públicas britânicas foram fechadas para reuniões de oração ao meio-dia. O parlamento britânico tornou-se um lugar de oração. Professores interromperam suas aulas para períodos de oração. Cerca de 500 mil de soldados franceses e ingleses foram resgatados naquele dia, em meio ao ataque nazista. Esse grupo imenso de soldados estavam recuados nesta cidade chamada Dunkirk, que fica no litoral norte da França. O exército alemão encurralou estes soldados nesta região. E depois dessa cidade, que é uma cidade litoral, estava o canal. Eles estavam totalmente encurralados. Não havia tempo suficiente para que os navios, para que os barcos pudessem atravessar o Canal da Mancha e socorrê-los, né, e resgatá-los. E o exército avançava numa velocidade imensa. Foi só o poder de Deus que atrasou o exército alemão. Começou a chover e os tanques atolaram no lamaçal e deu tempo suficiente para que todos os soldados ali fossem resgatados. E isso, irmãos, deu coragem, motivou os soldados a continuarem na batalha e vencerem o avanço nazista naquela grande Segunda Guerra Mundial. Mas tudo isso aconteceu porque a igreja estava em oração. O país todo se determinou a orar, pedindo a Deus que livrasse aqueles homens encurralados naquele canal. E Deus deu o livramento. Não era nenhuma época de chuva, e choveu, e os tanques atolaram, e os soldados atolaram, e deu tempo suficiente para que todos ali fossem resgatados pelos barcos e navios que estavam chegando. Então nosso Deus, Ele é socorro bem presente. Através de um poderoso movimento de intercessão, toda a história foi mudada. Olha a importância que a igreja tem. Temos muito mais importância do que nós sabemos, irmãos. A igreja tem um poder infinito, sabe por quê? Porque Deus é infinito, porque o poder de Deus é infinito. Basta nós fazermos a nossa parte, confiarmos que o nosso Deus tem poder para nos livrar. Dentro desse mesmo tópico, tópico 2, desculpe, irmãos. Dentro desse mesmo tópico, o tópico 2, tem um relato de Mateus Henry. Para quem não sabe, Mateus Henry, né, citado em muitas das nossas lições, né, muitas revistas da Escola Dominical, muitos comentaristas da nossa revista dominical cita textos, né, de Mateus Henry. Mas quem foi Mateus Henry?
Mateus Henry foi um comentarista bíblico, eminente pregador do Evangelho. Seus comentários, embora escritos há mais de 300 anos, parecem tão atuais nos dias de hoje. E um desses relatos contido na nossa lição é o seguinte: mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, envolvidos em guerra, sacudidos com tumultos, e os seus governos sofram contínuas revoluções, mesmo que os seus poderes se unam contra a igreja e o povo de Deus, com o único objetivo de arruiná-los, e cheguem muito próximo de atingi-los, nem assim temeremos, por sabermos que todos estes problemas terminarão de forma positiva para a igreja. Parece que ele está falando isso para esses dias que nós estamos vivendo, irmãos. Dias difíceis, dias que nem temos condições de nos reunir como antes, não temos condições de fazermos cultos como antes, não temos condições de fazermos as nossas festas como antes. Mas, irmãos, a igreja não acaba, a igreja continua, a igreja somos nós. Mesmo que não podemos nos reunir num local, a igreja do Senhor não pode acabar, a igreja do Senhor não pode terminar, porque nós somos a igreja de Jesus, e Jesus cuida da sua igreja. E o Salmo de número 93, versículo 4 diz assim: mais que o ruído das grandes águas, mais que as vagas estrondosas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Muito maior do que as catástrofes, muito mais poderoso do que esse vírus é o poder de Deus. Podemos estar seguros, confiantes, que a nossa fé não vai ser abalada por esse vírus, não vai ser abalada por estas catástrofes, por essa crise que está acontecendo no mundo inteiro, porque o nosso Deus cuida de nós. Vamos também dar uma meditada dentro da lição que fala sobre a cidade de Deus. Também está no versículo 4, que diz assim, deste mesmo Salmo de número 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da alva. Este salmo, Salmo 46, como muitos outros salmos, faz referência profética à cidade santa, que na época era Jerusalém terrena. Mas nós, da nova aliança, do Novo Testamento, nós sabemos que esta referência é uma referência profética à nova Jerusalém, a cidade santa que vai descer dos céus. Sabemos muito bem que em Jerusalém terrena não há rios, há somente leitos de rios secos, mas não há rios. E sabemos muito bem que a Jerusalém terrena foi destruída totalmente pelo exército do general Tito no ano 70. Então, se esse salmo, se esse versículo tivesse se referindo a esta cidade terrena, não estaria se cumprindo. Mas por quê? Vai se cumprir na nova Jerusalém, que jamais vai ser abalada. E nesta nova cidade haverá sim um rio, o rio da vida. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo de 1 a 5. Se os irmãos tiveram oportunidade de abrir as suas Bíblias, abram suas Bíblias e vamos ler esta passagem maravilhosa que fala sobre a cidade santa do Senhor Jesus Cristo. E mostrou-me o rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. E no tópico 3, nós vamos meditar sobre o reino de Deus, que diz o versículo 10, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus.
serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Como já dissemos, irmãos, não tem como ignorar este momento que estamos vivendo, este vírus, essa pestilência que estão deixando os governos atônicos diante dessa pandemia. Porém, há muito, irmãos, que nós temos ensinados, que os pastores têm ensinados, que dias difíceis haveríamos de passar. E esse dia chegou, irmãos. Não devemos ter grandes expectativas para esta vida. Governos entram, governos saem. Em toda a história da humanidade, reinos começam e acabam. E isso vai continuar até que o reino de Cristo seja finalmente instalado na terra. Enquanto estivermos sob os governos humanos, vai haver injustiça, maldade, violência, guerras, fome, doenças e morte. Não se engane, amados irmãos, todas essas mazelas vão continuar até que Cristo se levante como Rei das nações. É o que diz também Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Acompanhem a leitura. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém. Infelizmente, irmãos, hoje poucas pessoas, há poucas pregações sobre isso, porque muitos não acreditam mais. Muitos não estão esperando mais o reino de Deus. Estão esperando nessa vida, estão esperando dias melhores, estão esperando mansões aqui nesta terra, quando Cristo nos prometeu mansões celestiais. E muitos acham até graça quando nós falamos sobre isso. Tem pessoas que chegam a rir e a debochar da nossa fé. Isso é contos, isto é alegoria, isso não é verdade. Imagino você acreditar nestas coisas. Eles debocham, riam, não acreditam que Jesus virá e vai estabelecer completamente o seu reino aqui na terra. Noé, o pregoeiro da justiça, conforme segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5, pregou durante 120 anos que haveria um dilúvio sobre a terra, e as pessoas da época zombavam dele, as pessoas riam dele. Este velho está louco, não chove aqui, como que vai haver um dilúvio? Até que Noé entrou na arca junto com a sua família, junto com os animais, e fechou-se a porta. Deus fechou a porta, e todas aquelas pessoas que não estavam na arca pereceram. Volta de Jesus Cristo, infelizmente muitos de nós, igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Deus, irmãos, Ele cumpre a sua promessa, e diz assim Romanos, capítulo 14, versículo 11, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. Romanos 14, versículo 11. O reino de Deus é real e ele já está na terra através da ação do Espírito Santo na sua igreja, e um dia será totalmente implantado na pessoa de Jesus Cristo, quer você acredite ou não. A palavra de Deus, ela se cumpre, irmãos. A palavra de Deus, ela diz que o céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Muitos têm desprezado esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do reino de Deus, mas o reino de Deus é real. O reino de Deus um dia será implantado aqui na terra, e as nações vão se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Façamos uma oração, terminando esta lição que estamos estudando essa semana. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar, que nós
estejamos alertados sobre este salmo, que esse salmo seja o exemplo para nós confiarmos na proteção de Deus, nós esperarmos este reino de Deus, nós estarmos seguros debaixo da proteção de Deus, pois Ele é o socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por esta palavra, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, abençoar cada lar, abençoar cada família, Senhor, que a Tua palavra chegue abençoando, dando vida, dando alegria, dando saúde, dando entendimento, Senhor. Nós te agradecemos por esses momentos que estamos aqui em meditação na Tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.